Meu nome é Raquel e eu vou resolver o exercício 10 da lista do Tiago Fernandes sobre figura de linguagem. Bom, o enunciado trazia uma definição do que é elipse, no caso dizia, por meio da citação do livro Gramática Essencial do Celso Cunha, que elipse é a omissão de um termo que o contexto linguístico permite facilmente suprir. E então o enunciado perguntava: verifica-se a ocorrência de elipse no trecho. Bom, vamos primeiro para a resposta correta e aí depois eu vou discutir porque os outros itens estariam então equivocados. Bom, a resposta correta é a C. Por quê? Vamos lá. Acontece, todavia, que esses deuses, ao jeito dos de Homero, também cochilam. Então, olha só, que esses deuses, ao jeito dos de, veja, entre o dos e o de, existe uma elipse do que? Olha só, o dos aqui tem um de mais os, tem um artigo definido no plural. Está definido, quer dizer então que em algum momento do meu texto eu explicitei o que seria esse termo, então para eu poder defini-lo posteriormente, ok? Isso é uma dica. Toda vez que a gente tiver um artigo definido, quer dizer que esse termo já foi trazido anteriormente para o meu leitor ou que seja de conhecimento, que seja de senso comum a ele. Então, quando tem esse dos, ele já dá para gente um fragmento, um indício de que existe uma menção ou existe aqui um termo, já que a gente também sabe pela regra do artigo que artigo ele antecede substantivo, de que existe então aqui uma elipse de um substantivo, no caso no plural, que é de algum termo que já foi trazido anteriormente. Então, quando a gente relê, acontece, todavia, que esses deuses, ao jeito dos deuses de Homero, também cochilam. Então, aqui ele está fazendo um comparativo, por isso que até mesmo o próprio enunciado menciona que elipse é uma omissão de um termo que o contexto linguístico permite facilmente suprir. Por que permite facilmente suprir? Ele trouxe deuses anteriormente e ele está fazendo um comparativo, só que ele dá para a gente um indício de que aqui teria então um termo que está em elipse, tanto pelo fato do uso de um artigo definido, como também o fato dele estar no plural, e semanticamente porque ele está fazendo um paralelo. Então, que esses deuses, ao jeito dos deuses de Homero, também cochilam. Tudo bem? Vamos lá, vamos agora entender por que a A não teria uma elipse. Outras vezes acontece aos protegidos decaírem da graça divina. Então acontece algo, né? Acontece que esses protegidos decaírem da graça divina. Se a gente for ver, todos os termos estão explícitos. A gente não tem nenhum tipo de recurso linguístico como esse dos, que a gente na verdade tem um artigo e ele, nesse caso não havia explícito nenhum substantivo, por mais que o artigo peça por um substantivo, aqui a gente tem todos os termos, eles estão completos. Uma das manobras constou do convite que ele recebeu para jantar. Uma das manobras, então ela está falando de que uma dessas manobras constou do convite que ele recebeu para jantar. Veja, a gente não tem aqui nenhum termo que também dá uma abertura para a gente achar que tem algo que está em supressão. Se formos ver, a gente consegue, por meio de todos esses termos explícitos, entender o que está se tratando diferente daqui. Que se você for ver aqui, pode até ver num primeiro momento um estranhamento, né? Ao jeito do G. A gente não tem muito esse costume de fazer uma construção ao jeito dos de, ou alguma coisa dos da. Então a gente percebe aqui que linguisticamente tem uma ausência de termo. Aqui não, eu consigo entender tudo porque todos os termos estão explícitos. Uma das manobras constou do convite que ele recebeu para jantar. Vamos para D. Isso lhe estragou o casamento com a senhorinha Lemos. Eu só fiz aqui menorzinho o nome dela. Mas isso lhe estragou algo, o casamento com alguém, com a senhorinha. Também todos os termos estão explícitos. Inácio era o rei dos acanhados. Inácio era o rei, a gente tem um verbo de ligação, aqui é o predicativo do sujeito. O rei de algo dos acanhados.
Então, também a gente tem toda a construção linguística, né, correta. Então, o único item que a gente tem um termo que não está explícito e que linguisticamente existe uma ausência seria o item C. Espero poder te ajudado. Conte com a equipe do plantão para te ajudar nesse processo de estudo. Tenha um ótimo dia.